Meus cumprimentos, eu sou o professor Jaime João Pasqualini, titular da disciplina de Direito das Obrigações. E vamos dar sequência ao nosso conteúdo, falando das obrigações de dar. Na aula passada nós falamos da obrigação de dar na modalidade de entregar. Lembra que eu falei aos alunos que a obrigação de dar compreende entregar, restituir e pagar. Dar não significa doar. Dar significa ou você tem que entregar alguma coisa, ou você tem que devolver alguma coisa, ou você tem que pagar alguma coisa. Na aula passada nós explicamos a obrigação de dar, entregar. Quando você vende um veículo, você tem a obrigação de entregar aquele veículo. Agora vamos estudar a obrigação de restituir, devolver. Se você pega uma bicicleta emprestada, você tem que devolver essa bicicleta. É uma obrigação de dar, restituir. Quando você aluga uma casa, você tem a obrigação de restituir essa casa. Obrigação de devolver a casa. Pode acontecer, tal e qual na obrigação de entregar, que a coisa se perca ou se deteriore com culpa ou sem culpa. Não é muito diferente. Apenas se aplica nas obrigações de restituir o princípio res perit domino. O que significa? Quem perde é o dono. E quem é o dono? É o que está com a coisa. Portanto, na coisa emprestada, a coisa não está mais com o dono, está com aquele que tomou emprestado. Se houver a perda sem culpa, quem perde é o dono. Eu que emprestei, eu é que perco. Porém, se houver a perda com culpa ou deterioração, ou você aceita no estado que está mais perdas e danos, ou simplesmente recebe as perdas e danos com o valor do equivalente. Portanto, na restituição de coisa certa, havendo a perda ou deterioração, há a responsabilidade pelo equivalente mais perdas e danos. Assim nós explicamos a obrigação de restituir, devolver a coisa. Nós passamos agora ao capítulo das obrigações de pagar. Pagar, que é uma obrigação pecuniária de valor em reais, Com a mensalidade da faculdade, você tem que ter uma obrigação de pagar a mensalidade, é uma obrigação de dar. Se você tem que pagar o financiamento do seu carro, é uma obrigação de dar, pagar. Lembrem que a obrigação de pagar é uma obrigação pecuniária. Pecuniária que é de valor, de dinheiro, que no passado o gado já foi dinheiro, já foi moeda. E aí vem do pecus, em latim, pecuniária. As obrigações pecuniárias devem ser cumpridas pela moeda em curso, que é o real no caso hoje, certo? Mas professor, não pode ser em dólar ou em ouro? Não pode. Só em alguns casos excepcionais, como nos contratos com moeda estrangeira, internacionalmente. Aí se aplica a moeda em curso internacionalmente, pode ser o euro ou o dólar, mas são exceções à regra. As obrigações de dar pecuniária ou as obrigações de pagar, se você não paga no vencimento, existe a responsabilidade ou as consequências. A primeira delas é o juro. Sempre que você atrasar o pagamento de uma dívida de valor pecuniário, incide sobre esse valor juros moratórios de 1% ao mês. Lembrem, nós vamos estudar na próxima aula. Juros, existem os moratórios, e os compensatórios. Quando você calcula juros daqui para frente, quando você vai emprestar um dinheiro para uma pessoa, você calcula o juro daqui para frente, eles são compensatórios. Mas se tu quer cobrar uma dívida vencida, atrasada, são juros moratórios. Esses juros não podem ser mais que 1% ao mês ou 12% ao ano. É só isso, professor? Não. Nas dívidas pecuniárias, dívidas de valor, além dos juros moratórios, incide a correção monetária, que é a perda do poder aquisitivo da moeda, incide lá pelo NPC, índice de inflação para reajustar aquela moeda. É só, professor? Não. Além dos juros, da correção monetária, tem também a cláusula penal. Se tiver ajustado no contrato, cláusula penal, essa também pode ser aplicada sobre o valor da dívida, que nas relações de consumo não pode ser superior a 2%. É só isso, professor? Não, não é só isso. Se você tem um dinheiro para receber, um crédito para receber, se for uma nota promissória, um cheque, você vai entrar com o processo de execução. Mas se tu tem para receber, por exemplo, um crédito de um acidente de trânsito, alguém bateu no seu carro, e você tem para receber 10 mil reais, você não consegue receber, você vai entrar na justiça. Você vai entrar com o processo de reconhecimento.
Lá na frente o juiz vai julgar e eventualmente vai dizer que você é credor de 10 mil reais daquele acidente de trânsito. O devedor tem um prazo para pagar aqueles 10 mil reais. Se não pagar, além do juro, da correção monetária, e incidir também uma multa de 10% prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil. Só isso, professor? Não. Dívidas de valor, valor pecuniário, tem também as custas processuais. Se o credor botou na justiça, você vai ter que pagar as custas processuais, que não são baratas, hoje são bastante significativas. Acabou, professor? Só isso? Não. Olha só. Uma dívida pecuniária, dívida de valor, tem juro, correção monetária, multa ou cláusula penal, tem as custas e ainda tem os honorários advocatícios, que variam de 10% a 20% do valor devido. Portanto, dívidas de valor são obrigações de dar e, quando não pagas no vencimento, acrescem significativamente. Bem, assim nós encerramos as obrigações de dar coisa certa. E agora vamos rapidamente estudar a obrigação de dar coisa incerta. Professor, coisa incerta é qualquer coisa? Não, qualquer coisa não é. Por quê? A obrigação de dar coisa incerta será identificada ao menos pelo gênero, gado, e a quantidade de 50 cabeças de gado. Vou dar um exemplo. O Pamplona, para manter o seu plantel de abatimento, de abate, né, não de abatimento, ele tem que encomendar com antecedência, comprar cabeças de gado da região até de fora. O comprador do Pamplona liga para Lages, para o fazendeiro, e diz: olha, eu preciso para dia 1º de junho 50 cabeças de gado. Então ele comprou 50 cabeças, ele comprou uma coisa incerta. 50, quantidade, gado, 50 cabeças de gado é o gênero. Portanto, é uma coisa incerta porque ele ainda não sabe, o Pamplona, quais serão as 50 cabeças de gado. Uma vez escolhido, passa a ser coisa certa. Qual é o princípio que se aplica a isso? O princípio genus nunquam perit. O gênero nunca se perde. Supomos que lá em maio dá uma enchente e morre as cabeças de gado. O devedor, lá de Lages, o fazendeiro, não pode dizer: olha, justamente as tuas cabeças de gado morreram. Não, porque ele não havia sido escolhido ainda, não era a coisa certa. Uma vez sendo coisa certa, aí sim aplica-se aquelas regras da perda com culpa ou sem culpa que nós explicamos nas aulas anteriores. Encerrando assim o capítulo Coisa Incerta, na próxima aula, não perca, nós vamos estudar as obrigações de fazer e de não fazer, ok?